Boa noite, pessoal. Dando continuidade aí, na aula passada nós estudamos a parte de operadores lineares, né? Quando nós trabalhamos a transformação de V em V, né? Vimos algumas coisas a mais, como matriz de mudança de base, matriz simétrica, tudo aquilo que envolve sobre matriz quadrada, né? Então, dando continuidade a essa parte que trata com os operadores lineares, nós vamos estudar a parte de autovetores e autovalores, tá certo? No livro de vocês é tratado com vetores próprios e valores próprios, tá certo? E a maioria dos livros trabalha com autovalores ou valores característicos, vetores característicos, tudo acaba sendo a mesma coisa. Em alguma parte do livro eu vou começar a trabalhar com valores próprios, depois vou passar a trabalhar apenas com autovalor e autovetores, tá certo? Primeira coisa, nós vamos na definição de vetores próprios, valores próprios de um operador linear. Nós vamos ter um operador linear, T de V em V. Não pegar um vetor, seja um vetor qualquer do espaço vetorial V, ele tem que ser diferente do vetor nulo, tá certo? Ele é vetor próprio ou autovetor, um operador T, se existir um número real lambda, tal que T de V é igual a lambda vezes V. Então, quer dizer, se você transformar a imagem para o escalar desse vetor, nós vamos ter que esse vetor V é chamado de alto valor ou vetor próprio, e o lambda que nós estamos determinado aí, para que isso seja verdadeiro, é chamado de alto valor, tá certo? Então, o nosso estudo aqui consiste em determinar esses reais que torna esta igualdade verdadeira, né? Então, nós vamos ter que T de V igual a lambda vezes V. Nosso objetivo aqui, dentro de um operador linear, é definir se ele tem ou não autovalores e autovetores. Depois nós vamos trabalhar o porquê que esse conceito ele é importante. Tá certo? Quando a gente trabalha no R2 ou no R3, que nós temos de imagem desses vetores, nós temos o quê? Que esses autovalores, esses autovetores, na verdade, são vetores múltiplos escalares. Então, quer dizer que eles vão ter a mesma direção. Dependendo desse valor, nós podemos dilatar ele ou contrair esse vetor. Então, na verdade, isso aí é uma operação, um operador, que no R2 e no R3 vai fazer justamente isso, dilatar, contrair, mudar o sentido do vetor, mas vai continuar a mesma direção, tá certo? Neste capítulo, neste livro, estuda praticamente os autovalores e os autovetores no R2 e no R3, tendo em vista a aplicação na geometria analítica, tá certo? Para determinar os autovetores, o procedimento é relativamente simples, não é muito complexo. Nós vamos ter um operador linear. Aqui nós temos um exemplo do R3 no R3, mas se aplica também do R2 no R2, do R4 no R4, então você pode se estender esse conceito. Como aqui nós vamos trabalhar no R2 e no R3, nós estamos fazendo no R3, mas também aplica no R2. Então, se eu tenho uma transformação T do R3 no R3, primeira coisa, a matriz da transformação, a matriz do operador linear em relação à base canônica. Então, a matriz canônica, cuja matriz, nós vamos trabalhar ela com relação à base canônica. Então, nós vamos chamar essa matriz de matriz A, que é a matriz do operador na base canônica, e então A é igual à matriz da transformação. Pela definição de alto valor e alto vetor, nós temos que T de V é igual a lambda vezes V. Mas T de V, quando nós trabalhamos com matriz, aí nós vamos escrever agora na forma matricial. T de V igual a V, a lambda vezes V, vai ser igual a quê? Vai ser igual a matriz A, que é a matriz da transformação, vezes a matriz V, que aí na verdade é a matriz dos vetores x, y, z, no caso aqui, é igual a lambda vezes a matriz coluna, que representa o vetor x, y, z.
Trazendo tudo para o primeiro membro, nós vamos ter que A vezes V menos lambda vezes V igual a zero. Lembrando que agora nós estamos trabalhando com matrizes, não é? Nós estamos trabalhando os vetores escrito na forma matricial, tá certo? O que ele vai colocar aí para a gente fazer, dar o pulo do gato nessa questão? É justamente colocar essa matriz de identidade aí na terceira linha, ó, onde que ele diz que a matriz de identidade de ordem 3, como nós estamos trabalhando, 2 vezes V igual a zero. Com isso, nós vamos ter o quê? Como nós estamos trabalhando com matrizes, aí nós podemos colocar isso em evidência, que é AV menos alfa vezes a matriz identidade vezes V. Coloco o V em evidência, como ela não é comutativa, nós vamos colocar na mesma ordem, nós estamos trabalhando agora, vamos pensar sempre em matriz. Então, nós vamos ter que a matriz A menos vezes a matriz identidade vezes a matriz V é igual a matriz nula. Esse zero aí é a matriz nula. Como nós sabemos, o vetor V, se ele é um candidato, ele é um autovetor, então automaticamente ele é um vetor não nulo por definição. Como ele é não nulo, e eu tenho um produto que é a matriz que é nula, então nós vamos ter que a primeira parte vai ser nula, que vai ser a matriz A menos lambda I igual a zero, o determinante dela vai ter que ser igual a zero, que é aquela matriz nula, e o determinante dela é A menos lambda igual. Então, nós temos a matriz aí, ó, onde nós vamos ter que a diagonal principal vai ser os valores da matriz transformação menos lambda, A22 menos lambda, A33 menos lambda. O resto continua o mesmo. Quando você vai encontrar esse determinante, aí nós vamos encontrar uma equação polinomial. Lógico, o polinômio aí no caso, como nesse caso eu não encontrar ela do terceiro grau, você vai multiplicar isso em ela, vai ser terceiro grau. A solução dela, as raízes dela, são os autovalores, entendeu? Então, as raízes dessa equação característica são valores. Então, aqui nós vamos ter que recordar a resolução de equações polinomiais, tá entendendo? Então, nesse ponto, nós vamos encontrar. Então, quando nós vamos trabalhar com isso, o primeiro passo é o quê? Encontrar a matriz da transformação, depois encontra a equação característica, que é, você vai trocar apenas os elementos da diagonal principal, A1 menos lambda, A22 menos lambda, A33 menos lambda. Então, você vai encontrar esse determinante igual a zero. As raízes desta equação característica vão ser os autovalores. Então, primeiro encontramos os autovalores. Depois de ter encontrado os autovalores, aí nós vamos voltar na definição aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, ó. Vocês vão voltar aqui, ó. Que essa parte aqui, ó. A menos lambda I vezes V igual a zero. Então, aqui você vai encontrar um sistema homogêneo. Por quê? Encontrados os valores nessa matriz, e você substituir nessa matriz, você vai multiplicar, você vai encontrar os autovetores. Vocês vão notar que quando vocês vão encontrar os autovetores, nós vamos ver as propriedades, você vai encontrar um conjunto de autovetores. Geralmente você vai encontrar um em função dos demais. Então, nunca será porque você não pode. Ele pode ter um sistema determinado quando ele adquire apenas a solução trivial, que é a solução 00, a solução nula. E a solução nula não vai servir para nós. Então, com certeza, ele vai ser um sistema indeterminado. Se ele sendo um sistema indeterminado, ele vai ter infinitas soluções, infinitos vetores. Com isso, nós vamos ter justamente essas propriedades. Se V é autovetor lambda, então qualquer vetor multiplicado por qualquer múltiplo escalar desse vetor também é um autovetor. Lógico que o alfazinho tem que ser diferente de zero. Se lambda é um alto valor de um operador linear, quer dizer que o conjunto de todo
inclusive o vetor nulo, aí nesse caso nós vamos incluir o vetor nulo, associado ao alto vetor lambda, é um subespaço vetorial de V. Quer dizer que você vai pegar o conjunto dos autovetores e mais o vetor nulo, e esse conjunto que é chamado de S de lambda é um subespaço vetorial, tá certo? Outra coisa interessante é o seguinte, ó. Ele diz o seguinte, ó, matrizes semelhantes são característicos. Então, quando você tiver matrizes que são semelhantes, quer dizer que eles representam o mesmo operador linear, então eles vão ter o mesmo polinômio característico e com isso eles vão ter as mesmas raízes e os mesmos autovalores, tá certo? Então é isso que ele quer dizer com isso. Um dos motivos de estar estudando os autovalores e os autovetores, que é a parte diagonalizar. Quando nós trabalhamos com a matriz diagonal, ela facilita bastante as operações. Então nesse caso, nós vamos trabalhar com a seguinte questão. O objetivo é obter uma base do espaço de modo que a matriz da transformação, em relação a essa base, seja mais simples possível. E nós vamos ver que, para ela ser mais simples, ela vai ser uma matriz diagonal, tá certo? Então, aí vem a parte de diagonalização de operador. O que seria isso? Encontrar uma matriz, encontrar uma base, de forma que a matriz do operador naquela base seja uma matriz diagonal. Esse que é o nosso objetivo, tá certo? Propriedade, autovetores associado ao quinto são linearmente independentes. Onde que nós queremos chegar com isso? Justamente nesse colorário aqui, ó, que diz o seguinte, ó, se a dimensão de T é n, e se nós temos n autovalores distintos, automaticamente nós vamos ter um conjunto de n autovetores distintos associados a esses autovalores, cada autovetor associado a um autovalor, formado pelos correspondentes autovetores, não é isso? Então, vai ser uma base de V. Então, quer dizer que se você tem autovalores distintos, nós vamos ter um conjunto de autovetores que eles vão, pela definição da propriedade, eles vão ser linearmente independentes, então vai ser uma base chamada base dos autovetores, tá certo? Aí com isso nós vamos ter uma propriedade interessante aqui, ó, que é a propriedade para diagonalizar essas matrizes. Ó. Consideramos um operador linear T em R3, mas pode ser estendido no R2 e no R4 para frente, que admite autovalores distintos. Então, se ele tem autovalores distintos, nós vamos ter um conjunto de V2 e V3, todos relativos, respectivamente, a lambda 1, lambda 2, lambda 3, e pelo colorário, esse conjunto vai formar uma base do R3, que nós chamamos a base de P, que é a base dos autovetores, tá certo? E nós vamos ter que a matriz da transformação do operador em relação à base P, que é a base dos autovetores, vai ser uma matriz diagonal. Diagonalmente os autovalores, lambda 1, lambda 2 e lambda 3. Essa matriz é chamada de matriz D, tá certo? Por um outro lado, nós vamos ter a matriz do operador, que é a matriz T, igual a que é a matriz canônica. O que quer dizer a matriz canônica? Quer dizer que a base que nós vamos estar trabalhando não é a base P, é a base canônica, é a base E, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Como a matriz A e D são matrizes semelhantes, por que elas são semelhantes, gente? Porque elas representam o mesmo operador linear, então elas são semelhantes. Se elas são semelhantes, elas vão ter o mesmo polinômio característico, os mesmos autovalores e, consequentemente, nós vamos ter um conjunto de autovetores associados, tá certo? Pela definição de matriz semelhante, nós vamos ter que a matriz D vai ser o quê? A matriz M
inversa de M1 vezes a matriz A vezes M. Só porque essa matriz nada mais é do que a matriz mudança de base, que é a mudança da base P para a base C, que é a base canônica, que está definida aí, tá certo? Fazendo as operações convenientes, que nós já temos aí, nós vamos ter que essa matriz da transformação vai ser justamente essa matriz P. E essa matriz P, ela vai ser o quê? Vai ser a matriz cuja as colunas são usadas do operador. Isso aqui nós vamos servir mais para nós provar que essa matriz D aqui, quando nós fazemos uma operação, nós vamos chegar ela lá em cima, que é a matriz dos autovalores. Em alguns casos nós usamos ela para resolver, mas na maioria vai dar a diagonal principal igual aos autovalores. Tá certo? Agora nós vamos ter umas observações interessantes. A matriz quadrada A é diagonalizável se existir uma matriz investível P, tal que a inversa de P vezes A vezes P seja diagonal. Quer dizer que ela vai ser diagonalizável quando esse produto for uma matriz diagonal à matriz D anterior, tá certo? Nesse caso, a matriz P diagonaliza A, ou P é a matriz diagonalizante. Esses aqui são nomes que são dados a essa. Um operador linear T de V em V é diagonalizável se existir uma base de V formada por autovalores de T. Então, quer dizer que elas vão ser diagonalizadas se aparecer uma base B formada por autovalores. Aqui está autovalores, mas na verdade são autovetores, tá certo, gente? Teve um equívocozinho. Diagonalização de matriz simétrica. Quando chegamos agora, a matriz for simétrica, nós vamos ter um ganho bastante na questão da diagonal, porque uma matriz quadrada ela é simétrica quando a transposta dela é igual a ela mesma. Então, uma matriz quadrada simétrica quando você coluna e ela vai ser igual, você mudou, fez a transposição, ela continua sendo a mesma matriz, tá certo? Nós temos as propriedades, ó, diz que a equação característica de uma equação simétrica tem apenas raízes reais. Por que, gente? Porque nós estamos trabalhando na álgebra sempre com números reais, beleza? Se T de V em V é simétrico, com valores distintos, então os autovalores são ortogonais. Então, que os valores são distintos, então quer dizer que elas são ortogonais. Qual é a vantagem de você obter os autovetores ortogonais? Quer dizer que aí nós vamos poder ter uma base ortogonal. Tá certo? Nós vamos ter uma base ortogonal, depois nós podemos normalizar esses vetores e obter uma base ortonormal para o operador. Então, vai facilitar bastante na hora de fazer as operações. Então, quer dizer que nós vamos ter um menos isso na hora de calcular isso, entendeu? Então, isso aqui, na verdade, já está pensando em diminuir os esforços na hora de calcular. Então, se você tem um operador linear, não é interessante a gente encontrar uma base, matriz desse operador, uma matriz simétrica, nós temos um ganho maior, porque aí os autovetores vão ser ortogonais, nós normalizamos e nós vamos ter um conjunto ortonormal, então vai ficar ainda mais simples de trabalhar, tá certo? Uma matriz A é diagonalizada pela matriz P dos autovetores através da regra D igual a inversa de P, que é igual a A vezes P, tá certo? Como P é ortogonal, podemos normalizar os vetores de P, obtendo P ortonormal, e daí nós vamos ter que a inversa vai ser igual à transposta de P. Então, quer dizer que depois de nós normalizar os vetores, nós vamos ter uma matriz dessa base ortonormal, onde os vetores, onde as colunas vão ser os vetores, normalmente. Essa matriz ela tem uma característica de que, por ser ortogonal, em que a inversa dela
é igual a transposta. A inversa é um processo que demanda um pouco de esforço, então é melhor trabalhar com a transposta, que é só alterar as colunas e as linhas, trocar. Então nós vamos ter que ter é igual a transposta de P vezes A vezes P. Tá certo, gente? Vamos estudar os exercícios daí, a parte mais difícil vai ser justamente naquela que eu falei para vocês, que é na hora de determinar os autovalores e os autovetores. Para encontrar os autovalores, voltando aqui, não vai ser muito complicado. Você vai encontrar onde você vai ao termo de da diagonal principal por lambda. Você vai encontrar uma equação característica, resolve essa equação, encontra os autovalores. O próximo ponto que vocês vão ter dificuldade é para justamente encontrar os autovetores, que aí você vai ter que equação aqui, ó, na quarta equação, A menos lambda I fechado vezes V. Na verdade, aí você vai substituir o lambda encontrou. Você vai ter que fazer um caso, você vai ter um sistema para cada caso. Então vai ser umas contas muito grandes. Então fica atento que vai ser demorado isso aí. Vou dar um tempo maior para vocês resolverem esse exercício. Provavelmente eu vou dar aí 2 semanas para vocês fazerem. Então daqui 15 dias, de ontem na verdade, que essa aula é de ontem ou de hoje a 15 dias que vocês me entregam, que eu vou preparar outra aula e vocês vão tentando fazer, tá certo, gente? Boa noite para vocês e até mais.